Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese. A cruz é sinal de amor. Muitas vezes nós precisamos passar por momentos de sofrimento, momentos difíceis, para conseguirmos conquistar algo novo, algo que seja muito bom. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, que tenhamos vida em abundância, mas às vezes nós temos que lidar com algumas situações de sofrimento, de dificuldades que naquele momento parecem ser muito difíceis. E nós temos que aprender a lidar com serenidade, com confiança, porque esse é o sentido de abraçarmos a nossa cruz, de continuarmos na nossa caminhada. Vocês sabem que Jesus não morreu num acidente, não morreu de doença, muito menos de velhice. O que aconteceu com Jesus? Mataram Jesus, pregaram em uma cruz. E Jesus aceitou morrer na cruz, como sinal de doação e de sacrifício do seu amor por todos nós, por toda a humanidade. Ele nos salvou com o seu sofrimento e com a entrega do seu corpo e do seu sangue naquela cruz. Ele se doou para tudo isso. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 28 ao 30. A morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja e puseram a esponja no bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele não quer que a gente morra, que a gente viva infeliz. Ele quer que vivamos em abundância. E Jesus se entregou naquela cruz para mostrar isso para a gente, trazendo a salvação para a humanidade, para que nós possamos ter a vida eterna, porque um dia a gente vai se encontrar com Ele. Então, no tempo em que Jesus viveu, a cruz significava um castigo muito humilhante, muito vergonhoso. E eles utilizavam o castigo na cruz para punir as pessoas que cometiam crimes, que cometiam erros muito graves. E Jesus foi pregado na cruz. Será que Jesus cometeu crimes? Coisas muito graves? Pelo contrário, ele praticou o bem, a bondade. E tudo isso que ele fez ameaçava o poder das autoridades que estavam explorando o povo. Jesus veio combater toda essa maldade que acontecia com o povo, que castigava o povo daquela época, humilhava as pessoas da sua época. E isso tudo fez com que as autoridades se revoltassem e decidissem pregar Jesus na cruz. Então, para nós cristãos, a cruz não significa a morte, mas sim a vida. A nossa vida traz transformação na nossa vida, porque foi pela cruz que Deus mostrou a toda a humanidade que perdoa os nossos pecados, os pecados que toda a humanidade cometeu. Só que ele nos faz um convite. Ele nos convida a termos uma vida nova, a convertermos a nossa vida, a mudarmos as nossas atitudes. Jesus, ele amou até o fim, até o último instante dele naquela cruz, ele amou o mundo. E ele aceitou livremente se entregar naquela cruz porque ele queria dar um novo sentido àquela situação. Ele morreu naquela cruz para realizar com o povo uma nova e eterna aliança para salvar toda a humanidade. Na ceia com os discípulos, ele, um pouco antes de morrer, ele já fez essa interpretação da sua morte quando ele falou as seguintes palavras. Quando ele dividiu o pão, ele falou: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele já estava falando que ele ia se entregar, que ele ia entregar o seu corpo para a humanidade. Na sequência ele diz: Este cálice é a nova aliança do meu sangue.
que é derramado por vocês. O sangue de Jesus é derramado na cruz para salvar a humanidade. Então, lá na ceia com os discípulos, ele já faz o anúncio de que tudo aquilo ia acontecer. Ele já sabia que aquilo ia acontecer, que aquele seria o destino dele. Mas em nenhum momento ele desistiu. Ele foi em frente, foi firme. Por quê? Porque Deus era a força dele. Porque Jesus faz parte da Trindade e ele é Deus também. Ele ama a humanidade e por isso decidiu livremente se entregar na cruz. Então a morte de Jesus, ela traz reconciliação do povo com Deus. Só que isso acontece na medida em que nós nos entregamos também a Jesus. Convertermos os nossos corações em razão da sua obra. Não adianta só Jesus morrer e eu continuar igual. Eu não converter o meu coração, só aceitar que ele morreu não vai me trazer salvação. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer algo diferente também. Porque não é apenas a morte de Jesus que salva. Toda a vida de Jesus nos traz salvação, porque ele nos deu muitos ensinamentos e os ensinamentos nos ajudam na caminhada. Nós temos que lembrar daquilo que Jesus nos ensinou e colocarmos em prática. Então, se nós seguirmos a Jesus, tomarmos a nossa cruz a cada dia, através dos ensinamentos dele, sabermos como carregar a nossa cruz, E a nossa vida também pode ser uma vida de doação, como Jesus se doou, Nós podemos nos doar aos nossos irmãos, às pessoas que estão ao nosso redor, A nossa vida a serviço dos irmãos, Ajudarmos aquele que necessita. E nós temos algumas passagens bíblicas que elas demonstram esse amor de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, lá no sofrimento, Jesus estava orando, sabendo que ia ser preso. Ele falou para Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se entregou naquele momento à vontade de Deus, que o objetivo era salvar a humanidade. Nós encontramos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o versículo 43. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele fala essa frase para um dos criminosos que estavam sendo presos com ele ali na cruz. Porque um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o enviado. Ele fala para o outro prisioneiro, você não tem temor a Deus? Ele é o nosso Messias. Ele reconheceu naquele momento e Jesus afirmou para ele, você estará comigo no paraíso. Então quando você morrer, você estará comigo. Demonstrando o amor ao criminoso ali. O criminoso cometeu muitos crimes? Cometeu. Mas naquele momento, o coração dele se rasgou. Jesus entrou com toda a força na vida dele, As enganações que estavam diante dos olhos deles se romperam e ele enxergou Jesus como o verdadeiro Salvador. Então todos nós temos essa oportunidade de reconhecermos Jesus em nossas vidas. Às vezes a gente está vivendo no erro, mas Jesus foi mandado justamente para perdoar esses nossos erros. Nós temos chance ainda de nos reconciliarmos com Deus à medida do possível que nós mudamos a nossa vida, que nós mudamos o rumo daquilo que estamos fazendo. Nós temos essa chance, porque Deus quer nos ver felizes, com vida em abundância. Então todos têm a oportunidade e a chance de mudar a sua vida. E também no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 30, quando Jesus fala, tudo está completado. E ali se completa, se concretiza as escrituras sagradas, quando disseram tudo aquilo lá no Antigo Testamento, que ia ter uma pessoa que seria enviada para nos salvar, teria aquele momento que Jesus ia ser entregue à cruz, que iam judiar de Jesus, e tudo foi se completando. Tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, foram se completando com a vida de Jesus. E ali Jesus cumpriu a sua missão para que veio nessa terra, salvar a humanidade. Primeiro, antes disso, ele ensinou tudo o que as pessoas tinham que fazer, Que não adiantava só Jesus vir e morrer na cruz.
Se fosse para isso, ele não tinha deixado os ensinamentos, ele vinha, morria e salvava. Mas a intenção de Jesus não era só essa, só mostrar através da morte, claro que depois da ressurreição. Mas antes disso, tinha um outro processo, que eram os ensinamentos de Jesus. Ele falava, façam isso que eu estou fazendo. Ajudem as pessoas, ajudem o seu irmão, façam curas, milagres, né? Transformem a sua vida. Então, tudo tem um processo. Então, a gente tem que juntar toda a vida de Jesus, a morte e ressurreição, que foi através da ressurreição que tudo realmente se concretizou nas nossas vidas. Então, a vida cristã é uma vida de seguimento de Jesus. Nós seguimos aquilo que ele nos ensinou. Ele doou a sua vida naquela cruz e nós podemos doar também a nossa vida aos nossos irmãos. Vamos agradecer a Deus por este momento que estamos aqui, que Jesus mais uma vez nos ensinou, nos mostrou o caminho e que nós podemos sim carregar a nossa cruz com toda serenidade e confiança em Deus. Feche os seus olhos e vamos rezar. Senhor Jesus, que aceitaste a cruz para nos reconciliar com Deus, que é nosso Pai. Dá-nos coragem e confiança para assumir a nossa cruz a cada dia e por ela aproximarmos-nos sempre mais de Ti. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.